Olá, vamos dar continuidade então ao módulo 11, na página 454 agora, porque nós vamos conhecer outras formas de sólidos geométricos. Vamos lá então? Olha, nosso objetivo então é conhecer outras formas, tá bom? E as formas propostas aqui pelo autor são essas, olha lá. O cone, o cilindro e a esfera, tá? Então é isso que ele quer mostrar pra gente. Veja lá. Com relação ao cone, vou pegar aqui uma canetinha. É uma figura bastante conhecida nossa, né? Um sólido bastante conhecido nosso. Aparece muito aí nas estradas. O que eu quero mostrar aqui, nós não vamos entrar em detalhes, mas eu quero mostrar que o cone tem uma parte redonda, arredondada, né? Que seria a base dele. Uma parte só redonda, tá? E tem as outras, que estão a base circular, né? Que ele chamou. O cilindro tem, deu um exemplo aqui de um rolo de papel higiênico, né? Exatamente isso. Tem duas bases redondas, bases circulares, duas. Tá? E a esfera, ela é completamente arredondada, né? Completamente. A nossa é uma bola. Simples assim. Tá? Se eu planificar o cone, observe o que vai aparecer. Uma espécie assim de triângulo. Na realidade, isso aqui a gente chama em matemática de setor circular, tá? É um triângulo assim com a base redonda, né? Por enquanto a gente vai chamar isso de assim. E tem a base dele, tá? Esta base está bem aqui, ó. É isso aqui. E essa parte aqui, esse setor circular, é quando eu corto aqui, ó, pelo meio, o cone, eu vou cortando, ele vai se abrindo, né? E fica essa espécie assim de saiote, né? Um saiote. Tranquilo. Já no cilindro, ó, as bases, tá aqui uma, tá aqui a outra, tá certo? Uma fica embaixo e a outra fica lá em cima. Prontinho. E quando eu corto, a parte central parece um retângulo. Tá bom? E aqui a esfera. Pronto, esses corpos são ditos corpos redondos, tá? Corpos redondos. Ó, os corpos sólidos geométricos podem ser divididos em duas espécies, os redondos e os não redondos. Os não redondos são chamados de poliedros, poli de vários e edros de faces. Existem alguns que têm toda a superfície completamente arredondada, como a esfera. E tem outros que têm superfícies arredondadas, mas também planas. Como é o caso do cone, certo? A parte plana aqui dele, do cone, e do cilindro, a parte plana dele, ó, né? E as bases são arredondadas, tá? Então, são chamados, se tiver pelo menos uma parte arredondada, sólidos redondos ou corpos redondos. E as outras que não apresentam parte redonda são chamados sólidos, obviamente não redondos, ou poliedros, poli vários, edros faz. Tranquilo? Bem fácil, né? Nós vamos estudar agora os poliedros. Vamos dar um destaquezinho aos poliedros. Então deixe-me aumentar aqui um pouquinho para a gente estudar esses... Estudar não, né? Vamos caracterizar aqui alguns poliedros.
Então, olha só. É uma figura delimitada por polígonos. O que são polígonos? Poli, vários, gonos, ângulos. Então, nós temos exemplos de prismas, de pirâmides, pirâmides do Egito, aquela figurinha. Deixa eu ver se eu faço aqui um arremedo, né? De pirâmide. Seria alguma coisa assim, ó. Por exemplo, né? A pirâmide seria algo parecido com isso. Claro que está muito mal desenhado, tá certo? Mas seria algo aproximadamente igual a isso aí. Tá? Uma pirâmide. E os prismas, né? Os prismas são chamados também de poliedros. Tá? Dentre os poliedros existem cinco que são regulares. Somente 5 são regulares. Eles são chamados de poliedros de Platão. Poliedros de Platão. Platão foi um filósofo grego, tá certo? Que emprestou o nome aí. Ele que fez os estudos mais detalhados sobre os poliedros regulares. Por isso, homenageado com o nome dele. Quais são as características? As faces desses poliedros são todos polígonos regulares e idênticos. Igual, todos têm que ser assim. E os ângulos poliédricos, nossa, que nome! O que são os poliédricos? Gente, são os ângulos formados pelas faces, só isso, mais nada. Tá? As faces que se encontram num determinado vértice são chamados de ângulos poliédricos. Todos têm que ter a mesma medida. E aí ele chama atenção para que essas características do polígono de serem figuras fechadas, formadas por segmentos de reta, nas quais cada um de seus vértices é a extremidade de 2 lados. E 2 lados com a mesma extremidade não possuem a mesma reta, é claro, senão se estivesse na mesma reta não conseguia fechar, né, o polígono. Então, quais são os elementos de qualquer polígono? Ângulos, vértices, diagonais e lados. Eu trouxe aqui para vocês um polígono. Né? Então, aqui, ó, isso aqui é um polígono. Isto aqui... Deixa eu tirar essa paleta daqui. Olha lá. Um lado... 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Portanto, chama-se pentágono, penta de 5. Um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices. Fácil, né? Então, o que são ângulos? É a abertura entre 2 lados consecutivos. Ó. Isso aqui, essa abertura é um ângulo. 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos internos, né? Estou falando dos ângulos da parte de dentro. Então, 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos. Tranquilo, sem mistério. Só falta a gente ver, então, as diagonais. Deixa eu pegar. Olha só o que são diagonais. Nada mais são do que linhas que eu traço de um vértice a outro, só que são vértices não consecutivos, ou seja, desse vértice pula um e liga no outro. Não consecutivo. Pronto. Opa! Essa diagonal não ficou legal não, né? Vamos fazer de novo? Tem que ligar vértice a vértice. Pronto, está aí. Uma diagonal. Eu não liguei a esse vértice aqui de cima porque ele é consecutivo ao primeiro, tá? Outra diagonal, saindo do mesmo vértice. Prontinho. Eu poderia ligar daqui até aqui? Não, por quê? Porque isso é lado. Mas eu posso, a partir desse outro vértice aqui de cima, ó, traçar outra diagonal. Então já entenderam, né, o que é uma diagonal? Mais uma do mesmo vértice, ó. Pronto.
Daqui dá para traçar mais uma, não dá? Ó. Pronto, tracei todas as diagonais desse polígono chamado pentágono. Beleza? Bem fácil, né? Então isso aí é diagonal. Olha cá os 5 poliedros de Platão. Aqui, ó, Platão. Quais são os 5 poliedros de Platão ou regulares? O tetraedro, tetra de 4, tá? Tetraedro significa 4 faces. O octaedro significa 8 faces. O cubo ou hexaedro significa 6 faces. Hexa significa 6. O dodecaedro regular significa, dodeca significa 12. Dodeca, 12. E o icosaedro regular, ico, significa 20 faces regulares. Tá bom. São esses os únicos poliedros regulares que existem. São chamados poliedros de Platão. E aí eu trouxe para vocês também uma planificação destes poliedros, olha só. Fica mais fácil de contar as faces, né? Observa. Vamos ver aqui, ó. Tetraedro. Tetraedro. Uma face, 2, 3, 4. Ficou fácil de contar? O cubo, icosaedro, o hexaedro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O octaedro, 8 faces, são todas triangulares, ó. Aqui ficou ruim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Molezinha, não? O dodecaedro, são 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 faces. Dodecaedro. Tá? E finalmente, o icosaedro, né? Faltou só ver aqui o icosaedro. Facinho, facinho. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 faces. Tranquilo? Pois é isso aí, gente. Então, esse foi o estudo dos poliedros. Uma análise simples, rápida, apenas para a gente ter uma noção geral do que são os poliedros e os poliedros de Platão. Beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai fazer os exercícios do aplicar conhecimentos 2. Tá bom? Então, até mais ver.